I like good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get up to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and gives us courage to go on. When the battle's over, oh, we shall wear the crown. Yes, we shall wear the crown. Yes, we shall wear the crown. And when the battle's over, oh, we shall wear the crown in the New Jerusalem. All of you's got a handkerchief now. Take it out. Crown, wear a crown, wear a bright and shiny crown. All right, up with it now. And when the battle's over, oh, we shall wear the crown in the New Jerusalem. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. All right now, and when the battle's over, we shall wear the crown. Yes, we shall wear the crown. Yes, we shall wear the crown. And when the battle's over, we shall wear the crown in the New Jerusalem. Now, it has been spoken. Now, it shall be done. Amen. Amen. Do you believe? Yes, I believe. I'm thanking God. If we trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there. Oh, leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. That's all you do. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and leave it. Now, let's just shake one of those hands while we sing this last verse. Leave it there. Fellowship in our community. Leave it there. Hallelujah. Praise the Lord. Take your burden to the Lord. Leave it there. If we'll trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Oh, isn't He wonderful? Praise the Lord. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home.
If you get there before I do, coming for to carry me home, tell Brother Bosworth and all my friends too, just coming for to carry me home. Now swing low, she'll dip down someday to pick me up. There, every tree will be afire. The angels of God, the fire and chariot, are to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming far to carry me home. Just now, oh Lord, send the power just Senhor, now and manda já o poder, batiza cada everyone. They were in the upper chamber. Eles estavam no They were cenáculo, all with one estavam todos num acordo. when the Holy Ghost descended. Quando o Espírito Santo desceu, que foi prometido pelo nosso Senhor. Ó Senhor, manda já o teu poder. Ó Senhor, manda já o teu poder. Ó Senhor, manda já o poder e batiza cada um. How I love Him. Just send His power. Como eu amo, somente envie o seu poder. Chamber all with one accord. Eles estavam no cenáculo, todos num acordo. All the world had drained out of them. Todo mundo tinha secado completamente deles. They were emptied up, and the Holy Ghost came. Eles estavam totalmente vazios e o Espírito Santo veio. Today they say, come join the church. Put your name on the book. Hoje eles dizem, venha, una-se à igreja, coloque seu nome no livro. Or bow down and say, I confess Christ as the Son of God. Ou incline e diga, eu confesso Cristo como Filho de Deus. The devil does the same thing. Certain. Levante-se, o diabo faz a mesma coisa. Certamente. The devil was baptized when Judas was baptized. O diabo foi batizado quando Judas foi batizado. The devil went out and preached the gospel when Judas went out and preached the gospel. O diabo saiu e pregou o evangelho quando Judas saiu e pregou o evangelho. The devil didn't get the Holy Ghost. Porém o diabo não recebeu o Espírito Santo. Said, there's where the hidden power is at. Isso mesmo. Aí é onde o poder está escondido. Resurrection. That no positive beyond a shadow of doubt. Amen. Aquela ressurreição, aquele conhecer verdadeiro, sem sombra de dúvida. Amém. He's here. That same Holy Ghost. That one was on the Messiah. He's still on His church. He never leaves. Ele está aqui. Aquele mesmo Espírito Santo. Aquele que estava no Messias. Ainda na sua igreja. Ele nunca sai. I'll be with you always. Even in you. To the end of the world. I'll be there. Eu estarei sempre convosco. Mesmo em vós. Até o fim do mundo. Eu estarei ali. That I do shall you also. More than this shall you do, for I go unto my Father. As obras que eu faço, vós também fareis. Mais do que isso vós fareis, pois eu vou para o meu Pai. But the world compromises it. Oh, those are days past. Just what the devil wants you to do. Porém o mundo compromete isto. Oh, aqueles são dias passados. Exatamente o que o diabo deseja que você faça. Wants you to glamorize. God wants you baptized. Eles desejam que você se torne atraente. Deus deseja que você seja batizado. God wants you. You say, oh, I don't believe all that they're carrying on. Go ahead, live in your sin.
Live in your sin. Deus deseja que você diz, eu não creio em tudo aquele tumulto ali. Siga adiante, viva. Vá adiante, viva em seu pecado. Viva em seu pecado. Rot. Do you rot to your own ideas? Do you rot to your own fashions? And be regenerated again and born again. Porém, até que você apodreça, até o ponto em que você apodreça para suas próprias ideias, até que você apodreça para sua própria moda e seja regenerado novamente, nasça de novo. That new life will be altogether different from the one that went down. E aquela nova vida será totalmente diferente daquela que foi ao chão. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé para orar. Oremos. Senhor Jesus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, poder estar em sua casa, Senhor. Por cada vida que aqui entrou, Senhor. Pai querido, que possa sair melhor do que entrou, meu Deus. Que venha falar conosco, Senhor, enquanto é tempo, meu Deus. Nós te pedimos sua presença, meu Deus, através da tua palavra, Senhor. Unges o teu servo, Senhor, o que falar. Unges a igreja ao cantar, meu Deus. Que possamos estar louvando a ti, Senhor, em espírito e verdade, meu Deus. Nós te pedimos, meu Pai, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Enquanto a abundância, Senhor, que possamos te servir, meu Deus, no melhor que podemos, meu Deus. Para os momentos difíceis, estar cheio do teu Espírito Santo, Senhor. No nome de Jesus Cristo te pedimos, para a tua honra e a tua glória. Amém. Sentai, meus irmãos. Uma boa noite com Jesus. Vamos cantar o hino de número 12. Hino de número 12. Tudo de graça. Logo após, a irmã Selma vai apresentar o hino Vaso de Barro. Passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu. Foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu da água que quem
hino com a irmã Selma. ignorantes e errados. A gente vê nesse versículo que o ofício do pastor interceder por os ignorantes, errados. Às vezes o pastor está orando por pessoas que estão assim, até fazendo coisas ignorantemente, falando, mas ele está ali para interceder por as pessoas erradas, ignorantes, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por essa causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão que é chamado por Deus como Arão. Amém. Podem se assentar? Eu creio que nessa noite vou demorar um pouquinho mais das 8h30, pois temos aqui um assunto um tanto complexo e não gostaria de cortar no meio ele, né? Peço que vocês tenham paciência. E nesse ponto eu fico com vantagem de cobrar, que eu moro mais longe, né, irmão? Eu posso cobrar, né? Eu moro mais longe e vou ficar até mais tarde, né? Vocês moram mais perto. Mas todo o tempo que a gente gasta em prol de Deus é o tempo mais bem aproveitado, não é verdade? Às vezes o culto termina, a gente vai para casa e fica ainda às vezes tanto tempo, né, ali fazendo outras coisas. Então nós vamos tomar, eu ia deixar esse assunto para a escola, no outro domingo da ceia, mas temos um outro assunto também que é um tanto complexo e resolvi falar hoje. Eu tenho, irmãos, confesso que tenho assim temido, pedido a Deus, talvez vou errar muitas vezes ainda em várias coisas, mas tenho pedido a Deus que eu não venha
aplicar a palavra de forma errada na igreja, nem interpretar. Como nossos cultos são filmados, nem pregar dando indireta para quem quer que seja, isso seria perca de tempo, né? Mas no coração o desejo é de nós se alimentar, ser esclarecidos, comer a palavra de Deus, né? E eu vou falar aqui alguns assuntos que talvez nós vamos lembrar de vários problemas que têm acontecido na mensagem, mas se Deus quiser, vocês hão de orar, estão orando. Nós não estamos aplicando isso a quem quer que seja, mas para nós aqui, né? Nós começamos na quinta-feira passada a mensagem Hebreus 5, acabamos de ler, e o profeta vai mostrar algo aqui sobre a soberania da igreja, os direitos da igreja de escolher seu pastor, escolher os seus diáconos, escolher os administradores e assim sucessivamente. A partir do parágrafo 24, eu quero que vocês ouçam com bastante atenção, né? Então, quando Deus escolheu Paulo, quando Judas traiu Jesus, saiu do apostolado, a igreja colocou Matias no lugar de Judas. Mas o Mombrana mostra que aquilo não era a vontade de Deus. Foi uma escolha carnal, né? Eles elegeram, mesmo nessa soberania, eles fizeram uma escolha errada. A vontade de Deus era o apóstolo São Paulo. E nós vamos ver aqui algo que vai nos ajudar. Deus escolheu Paulo. O homem escolheu Matias. Quando eles lançaram as sortes, mas ele nunca fez nada. A igreja escolheu ele, mas ele nunca fez nada. Aquilo mostra que poder a igreja tem, então, para fazer uma escolha, para eleger seus diáconos, enviar seus pregadores a lugares diferentes. Isto muitas vezes é carnal. Veja, isso muitas vezes é carnal. Continuando. Deixe o homem ir onde Deus o guiar. Eu gosto disso. Se as pessoas numa conferência simplesmente dizem: bem, aqui está uma boa igreja, este irmão construiu uma boa igreja, aí pelo irmão ter construído a igreja começa a tê-lo como seu favorito. E eles têm um favorito e eles o enviam a esta igreja. Eles não sabem que estão matando a si mesmos. Bem, em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. Então eles simplesmente enfraquecem a igreja por tentar mostrar predileção por algum favorito. É como se o pastor colocasse o irmão como diácono,
o outro irmão como evangelista, o outro irmão como tal coisa, mas porque tem amizade, porque é um bom irmão ou algo assim, que aquilo não fosse feito por oração mesmo. O profeta disse, isso é carnal, né? O meu pai vem, um exemplo, congrega aqui, eu falo, é meu pai, vou colocar ele como meu auxiliar. Meu filho cresce, é meu filho, eu vou colocar ele como meu pastor, meu diácono, meu... Lembrando isso às vezes é carnal. Às vezes, não todas as vezes, mas às vezes isso é carnal. E isso enfraquece a igreja, quando isso é feito dessa forma. Isto sempre foi desta maneira. Eu deixei escrito aqui, 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo mostrou uma situação e chamou os irmãos lá de carnais. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Mombrando a mostra, Paulo nunca pôde falar sobre predestinação para a igreja de Corinto, falar uma mensagem mais profunda, porque eles eram pessoas complicadas, eles viviam de contendas, brigas e coisas. Então ele disse, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, isso pode ocorrer até dentro da igreja. O pastor pede para o irmão William, vem pregar, irmão William. O outro bate o ciúme. A irmã fulana pode vir aqui cantar, a outra pode ficar com inveja, ter ciúme. Não estou dizendo que tem, estou dando exemplo, né? Isso é perigoso. E Paulo chamou os irmãos carnais, por haver esse tipo de coisa, né? Ele disse, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? E os irmãos ficavam tendo briga por causa disso. Mas eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo. Eu disse, isso é carnal. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Talvez você foi batizado por um pastor lá atrás, congregou com outro, hoje está congregando comigo. Um planta, o outro rega, o outro cuida e tudo, mas quem te dá o crescimento é Deus. E o apóstolo Paulo, profeta e apóstolo Paulo, não gostou nem dos irmãos ficarem dizendo, eu sou de Paulo. Paulo sim é bom, Paulo sim é o certo, Paulo sim é aquele outro. E tendo aquelas contendas bobas. Isso é carnal, isso não é espiritual. Porque quem dá o crescimento para nós é Deus. Não é correto? E ele mostra aqui, essa escolha da igreja de Matias, mostrando a autoridade. 26.
Mas eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim. Nas denominações, um pastor é pastor aqui hoje, na semana que vem eles fazem um congresso ali e tiram esse pastor daqui, mudam para um setor ali e colocam outro pastor aqui, né? Eles fazem aquele rodízio. Quem já foi de denominação sabe como que é. Porque eles têm um homem cabeça, né? E esse homem governa todo aquele sistema, aquele organismo ali, humano, né? Mas o irmão Branham mostrou, uma das revelações da mensagem é esta, de tantas outras. A suprema autoridade da congregação local, mostrando quem tira o pastor, quem coloca o pastor, não é outro pastor, não é um bispo, ele vai falar aqui, mas é a congregação. Ele mostra que é a igreja que o elege. Não é, você sabia que eu não posso chegar aqui e dizer, a irmã Vera é minha ovelha, as irmãs, essa igreja aqui, vocês são minha igreja. Não é o pastor que fala, essa é minha ovelha. Não é o pastor que elege as suas ovelhas. Coisa boa saísse ali fora e falar, eu te quero você como ovelha aqui. Não é o pastor que faz isso. É a ovelha que diz, esse homem eu elejo ele como meu pastor. Eu o elejo. A congregação é que faz isso. O profeta mostra. Eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim. Que cada igreja possa escolher seu pastor, seus diáconos, seja o que for. E então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. Nós não temos um cabeça que nos manda. Mas só que tem uma coisa, irmãos. A liberdade que a mensagem dá para nós, ela faz manifestar muitas coisas que às vezes estão dentro da gente. Você quer saber se uma pessoa, eu estou desconfiado, fulano lá me rouba, meu vizinho lá está me roubando. Deixa um dinheirinho lá no pátio, que aquela liberdade ali mostra o que está dentro da pessoa. Ele não aguenta. Deixa lá, aquilo manifesta, aquilo é mostrado. Quando o irmão Branham mostrou que nenhum pastor tem um bispo sobre si, um cabeça sobre si, mas tem uma coisa, irmãos, que não é pedido, que não é mostrado. A gente não é cobrado por ter um cabeça sobre a gente, mas a gente deseja sempre estar aprendendo com alguém. Não é porque o pastor é o cabeça local que ele se sente no direito como um autossuficiente. Bom, era simples pegar isso aqui e dizer: o homem não tem nenhum bispo sobre si, e sair por aí à vontade e tudo e tal, né? Aí entra aquilo que nós falamos, começamos a ter umas fé particulares, se autodenominamos. Você não precisa pertencer à grande congregação ali, denominação lá fora, mas a pessoa pode se denominar. Fica em casa, começa a dizer: não, eu estou certo, a minha fé é essa, e acabou e tal. Formou a denominação, ele é o membro da sua denominação. E isso aqui dá uma liberdade na gente de manifestar isso. O homem não tem nenhum bispo sobre si, né? Pessoas dizem: o pastor Joaquim manda em todos eles desse companheirismo. Não é verdade. Nós é que desejamos a ajuda dele, como de todo esse plenário abençoado. Pastor Joaquim não pergunta que cor é a igreja lá, como é que é os seus diáconos, como é que é a sua música, como é que é aquilo, como é que é aquilo. Ele não pergunta, é nós que pergunta para ele. É nós que pergunta para os outros pastores.
Mas a congregação em si, nesse sentido de escolha, voltando a isso, é a congregação que escolhe. Não é um pastor que pode arrancar o outro dentro da igreja e colocar, mas é a congregação. Mas nós vamos aqui ainda entrar um pouquinho mais sério nisso aqui. Veja, o Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja. Eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. É o indivíduo, no caso o pastor, em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Isto é certo. Sim, Senhor. A soberania da igreja local. Cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, isto é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos, mas a soberania da igreja local. Coisa boa seria, né? Agora, nós estamos falando desse assunto aqui, problema de igreja, problema de pastor, problema em congregação, é crônico. É crônico. É que nem problema de casamento. Vai até o fim. É crônico. Então não estamos falando aqui de um assunto, mas que talvez, se fosse observar, é que nem problema de casamento. Temos a mensagem casamento, divórcio, temos 1 Coríntios 7, temos Romanos 7, temos Mateus 19, temos a mensagem a união invisível e tantas coisas sobre casamento. Só que quando entra lá no escritório, aquele caso tem que ser examinado tudo. Não é simplesmente chegar aqui e pregar casamento, divórcio, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque tem casos e casos e casos. É crônico. E também esses tipos de problemas que acontecem, têm acontecido, nós não estamos livres, né? Estamos pregando aqui com confiança que Deus há de nos ajudar, todos nós, mas nós não estamos livres, né, de acontecer qualquer problema em nosso meio também. Não é isso, verdade? Então, o Mombrana mostrou ali uma coisa sobre a igreja local. Agora, aqui na mensagem A Libertação Total, eu quero ir conversando assim devagarzinho, vocês se sacudam do sono aí. Quando começar a dar o sono, dá um gritão bem alto, assusta todo mundo aí. Dá um amém bem forte, tá? Quem tiver sono, dá um amém bem forte. Ixi, eu já vi que vai dar uns 5 amém aí, numa pancada. Ó, uma libertação 27. Agora, há um grupo de oficiais em nossa igreja. Há um grupo, diáconos, administradores, superintendente da escola dominical, pastor. Assim, nossa igreja é colocada em ordem. O pastor prega, o diácono cuida da igreja, da ordem, o administrador pega os dinheiros e administra, paga a luz, paga isso, guarda aquilo, faz aquilo outro, é o que os irmãos têm feito, e assim a igreja fica em ordem. E vocês, pessoas, elegeram estes oficiais e este pastor. Vocês elegeram. Final do ano, nós vamos ter de novo aquilo. Vocês concordam com os irmãos continuarem como diácono da igreja? Ué, nós temos que ter sinceridade. Não concordo, pastor. Quero levantar a mão e dizer que eu não concordo. E nós aqui temos que suportar. Eu não vou ficar antipático com você, né?
Mas a igreja em si tem esse poder. Agora, nós vamos entrar nessa questão de escolha aqui, para tentar centralizar uma coisa aqui, que eu creio que vai ser de grande ajuda. Vocês são os que elegem seu pastor. Vocês elegem seus administradores. Que tal um dia você chega aqui, a luz da igreja cortada, né? Ah, mas o que o administrador da igreja está fazendo aí, meu Deus? Será que esqueceu onde guardou a grana, né? Não, então, nós temos que observar. Eu vou falar algo para vocês aqui, que Deus tem, assim, me ajudado, uma coisa. Há determinados assuntos que a gente teme de pregar, não pela gente, mas a gente teme de pregar porque sabe que as mentes das pessoas são atacadas. Elas são, como é que seria a palavra? Elas são assim, atacadas por pensamentos. Por exemplo, todo pastor deveria ensinar a igreja a pregar sobre dízimos e sobre oferta. Quase ninguém prega. Porque normalmente alguém pode pensar, ixi, o pastor já está falando de dinheiro aí. E a gente teme isso. Teme até de dar uma nota. A gente fica complexado. Por quê? Porque olha a tempestade que todo mundo está passando. Uma palavra, às vezes mal colocada, pode fazer o irmão entender uma coisa errada, e se ele põe aquilo na cabeça, meu Deus do céu, não é fácil. Tem que conversar um dia inteiro e olha lá. Agora, eu tenho pensado assim, nós estamos tendo aqui nessa noite uma reunião de família mesmo. E o irmão Brando disse que o pastor é como marido e a igreja como mulher. E se a gente não tiver coragem de dialogar determinados assuntos com a esposa da gente, a gente vai falar com quem? Não é? Ela vai conhecendo bem o esposo, e o esposo vai conhecendo bem ela. Daqui a pouco o esposo diz, bom, naquele assunto lá, não vou mais tocar, porque eu vejo que ela, quando eu mexo nesse assunto, ela fica nervosa, explorada a mente dela. Né? E a igreja vai conhecendo, pastor. Mas há vários assuntos que a gente teme, fica pensando, né? Eu já tenho dito para pessoas aqui no escritório, em todos os lugares. Às vezes a gente conversa sobre um assunto, no escritório, no telefone, algo assim, e eu digo assim, agora, o dia que eu pregar sobre esse assunto, você não deve entender, você acha, agora o pastor está pregando porque nós conversamos aquilo lá. Porque tem coisas que nós vamos conversar ali que vai estar certinho que na mensagem para ler. E aí a gente fica naquele jogo, meu Deus, e agora? Leio ou não leio? Falo ou não falo? Agora você tem que conhecer o pastor tem que conhecer a igreja. Porque senão nós prisionamos o Espírito Santo aqui. E irmão Brando disse, se prisionar ele vai embora. Aí o pastor começa só contar a história, e causa, e coisa, e não tem mais inspiração para pregar, e tal, e aquilo, né? Vocês são os que elegem seu pastor. Vocês elegem seus administradores, vocês elegem seus diáconos. Vocês elegem cada ofício que há nesta igreja. Você, o povo, é vosso dever se pôr de pé ao lado destes homens, pois eles cometerão enganos. Você sabia que hoje, por exemplo, às vezes, como eu disse, às vezes a mente nossa é explorada de falar determinados assuntos. Porque, por exemplo, alguém diz assim, muitos pastores estão usando a mensagem respeito para aprisionar o povo. Respeito o ofício. Cala a boca. Você não tem direito de falar nada, pastor. Está aqui na mensagem. A autoridade máxima nessa igreja é o pastor. Eu tenho parágrafo aqui, quem falar contra mim está falando contra Deus. Né?
E a gente às vezes pensa em ler alguma coisa, mas pensa assim, será que os irmãos não vão pensar que a gente está usando isso de uma forma errada? É? Mas Deus tem que ajudar nós a vencer esses pensamentos e pregar a mensagem como ela é, independente da exploração que está no meu e no seu pensamento. Deus não pode ficar amarrado. Não é verdade? Olha isso aqui, ó. Vocês elegem cada ofício, é o vosso dever se pôr de pé ao lado desses homens, pois eles cometerão enganos. Pastor comete, diácono comete, administrador comete, músico comete, irmão cuida do som comete, todos cometemos. Você comete, eu cometo, todos cometemos. Mas o irmão Branas, ele teve tão grandemente o Espírito Santo usando a sua boca, que ele centraliza as coisas na igreja. Ele não deixa, quem lê as mensagens, entende a mensagem, escuta as escolas, presta atenção, tem uma fé central. Que o mesmo homem que diz que vocês elegem seu pastor, está mostrando agora, mas eles cometerão engano. Melhor, vocês elegem cada diácono, cada administrador, ele diz, mas eles cometerão enganos. Veja que ele vai centralizando. Eles são mortais, eles são homens que cometerão enganos, mas se o presidente, aqui que eu quero enfatizar, ó, mas se o presidente dos Estados Unidos comete um engano, nós o colocamos para fora como um presidente? Agora vem o que eu disse lá no começo. É muito fácil aplicar a mensagem de jeito errado. Se o presidente dos Estados Unidos comete um erro, você já fala, troca o presidente? Não. Se o diácono comete um erro, você já quer dizer, diácono, sai fora da junta? Não. Se o pastor comete um erro, você já quer trocar de pastor? Não. Mas nós vamos ver algo aqui, que depois da pessoa ser advertida várias vezes, comete, é advertido. Pastor comete, é advertido. Comete de novo, é advertido. Comete de novo, é advertido. Você comete de novo, é advertido. A pessoa comete de novo, é advertido. Várias vezes, espera aí. Não é aquelas decisões precipitadas, trocar diácono, trocar os oficiais, como troca a camisa. Mas tem um centro ali, o qual mostra a vantagem para o pastor e a vantagem para a igreja. Por exemplo, a mensagem a respeito, quem já leu a mensagem a respeito, entende que a mensagem a respeito ela não beneficia nenhum pastor. Ela beneficia muito mais a igreja do que o pastor. Só que às vezes ela pode ser aplicada da forma errada, entendida da forma errada. E isso aí é o que gera, como nós falamos, os problemas crônicos. O Mombrano diz aqui, ó, eles cometerão enganos. Mas se o presidente dos Estados Unidos comete um engano, nós o colocamos para fora como um presidente? Pondo-nos ao lado de Jesus 130. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. Ministro. Vê como aí a nossa mente pode ser explorada. Então não interessa o que o pastor fizer. Eu tenho que ficar com ele, que nem Deus abençoou Abraão, condicional. Mas Deus está nos ajudando sempre a encontrar o centro do caminho. Se nós não estamos bem no centro, Ele vai nos ajudar, porque Ele está vendo que o querer está em nós. Mateus 15, versículo 14, Jesus disse assim, versículo 11, o que contamina o homem
não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Quanta pessoa contaminada, né, por palavras. Entra, fica contaminado. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agora olha o que Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então isso haverá muitas vezes que um ministro cometerá enganos. Mombrano disse: o administrador, o diácono, cometerá enganos. Mas depois de advertido 1, 2, 3, 4, vai, lutado, tentado, tal. Espera aí, irmão. Você não tem como mais servir como meu pastor. Você não tem mais como ser diácono aqui na igreja. Você foi já advertido 1, 2, 3. Você não tem como ser mais. Nós vamos, seu caso está diante da igreja. Aí você pensa assim: pastor, mas como que a gente sabe como escolher, como eleger? Como o profeta diz, a autoridade máxima é a congregação, o total da congregação. Sabe o que o Mombrana mostrou aqui? Eu lembrei disso aqui, irmão Genor, por causa daquela reunião que nós tivemos lá. Mombrana vai mostrar aqui algo como profeta que nos ajuda tanto, irmãos, tanto nisso aqui. Ele mostra Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo assim que nenhuma pessoa pode acusar um presbítero, um pastor, a não ser que tenha 2 ou 3 testemunhas. O pastor roubou, o pastor adulterou, o pastor fez isso. Ninguém pode levantar isso a não ser com 2 ou 3 testemunhas, aquela acusação. E ele diz no 50, as testemunhas devem ser provadas primeiro. Como que uma pessoa vai testemunhar contra o pastor se ela não é assídua na igreja, se ela não é dizimista, se ela não tem lavado os pés, se ela não é um membro? Membro é membro. Vocês sabem que ele fala que é um membro, né? Essas testemunhas devem ser provadas primeiro. A Bíblia diz: não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Estou lendo Hebreus 7, segunda parte, parágrafo 50. E que sejam elas provadas primeiro contra um presbítero. Então você tem que afirmar isso, que você viu isso, e provar que você viu isso. Que nem eu falei aqui. Aqui é casos e casos e casos, que nem casamento. Então, se você viu, aquele pecado é repreendido abertamente, que está errado. Então dizer, congregação, vocês querem trocar seu pastor? Ele dá um exemplo aqui, o pastor foi visto bêbado. 2, 3 pessoas viram, testemunham aquilo diante do pastor. Aquele pecado é repreendido abertamente diante da igreja. Aí então dizer, congregação, vocês querem trocar seu pastor? E se a congregação votar, perdoe-o, deixe-o seguir ainda, esta é a maneira que deve ficar. Bem, essa não é a maneira clara de se conduzir uma igreja? Isso é o que a Bíblia diz. Nós não temos bispos, supervisores e juntas e assim por diante. Tira este e obtém um punhado de autoridade. O pastor foi pego bêbado.
Então outro pastor vem e barra lá na porta, diz, aqui você não entra mais. O Mombrano mostrou, traga aquilo diante do voto da igreja. Não há ninguém que tenha autoridade aqui senão o Espírito Santo. Agora, isso aqui, irmãos, que é o ponto-chave da coisa. Ó. Ele faz o movimento e nós o tomamos com a maioria do povo. Nós tomamos o Espírito Santo na maioria do povo. Agora, aqui está ligado ainda dentro daquilo ali. Se o presidente comete um erro, você põe ele para fora. Né? Agora aqui ele já mostra a advertência, 2 ou 3 testemunhas. Né? E ele diz, nós tomamos o Espírito Santo na maioria do povo. Aí vem a pergunta, quer ver uma coisa profunda, abençoada isso aqui? O nome de Jesus, parágrafo 185, o irmão Brana não gostou quando os irmãos colocaram o nome da igreja Tabernáculo Brana, lá na América. Ele disse, eu não queria que meu nome estivesse ali. Falou, deveriam colocar a casa de Jesus, tabernáculo do Senhor, a casa de oração e tal. Mas ele disse, a igreja quis assim. A igreja falou, não, nós queríamos tabernáculo Brana. O irmão Brana cedeu o seu direito. Falou, bom, se a igreja quer assim, o que eu vou fazer, né? Eu fico atrás de vocês. E no 186 ele diz, esta igreja é soberana. Não há, lembre aqui disso, segure na sua mente aí, nós tomamos o Espírito Santo na maioria do povo. Não há nenhuma junta de administradores, diáconos, que irá te dizer o que fazer. Esta igreja, em um voto total, te diz o que fazer, isto é correto. Se você não gosta do seu pastor, e há 2 ou 3 pessoas que têm algo contra o pastor, observe isso aqui agora. Ó. Vamos dar um exemplo, né? A igreja tal não gosta aqui do pastor tal. E há 2 ou 3 pessoas contra o pastor, elas não podem se levantar e dizer, vamos tirar o pastor. Deve haver uma sensibilidade na igreja da aceitação e da reprovação, na maioria. Na maioria. Porque é claro, irmãos, que em nenhum lugar, por mais bom o povo, por mais bom o pastor, nenhum lugar um pastor consegue agradar todo mundo. Nenhum. Ele não consegue satisfazer todo mundo. Sempre alguém, um ou outro e tal, vai desaprovar alguma situação. E isso é normal, é um direito que a pessoa tem, não significa que ela não é de Deus. Agora, entra um caso aqui, Mombrana vai mostrar aqui, se é 2 ou 3 pessoas, elas não podem se levantar e dizer, tira o pastor. A maioria vai dizer, não, mas nós queremos ele. Como que 3 quer tirar quando a maioria quer ele? Um exemplo. Se são diáconos, administradores, ou seja lá o ofício que tenham elas aqui, elas simplesmente têm um voto. Isso é tudo. Se ele é um pastor assistente, ele simplesmente tem um voto. E ele é simplesmente como os membros comuns que assentam lá atrás. O voto total da igreja encerra o assunto. Agora, aí é onde entra, que com a ajuda de Deus aqui nós vamos conseguir entender o centro disso. Talvez depois vai ser bom a gente assistir essa pregação de novo, porque eu estou citando aqui várias coisas, até de uma forma um pouco correndo, e depois é bom a gente ouvir isso de novo. Aí entra algo que o Mombrana diz aqui, o fazer grupos, o fazer grupinhos. Se a igreja, na sua maioria, se entristece com os cultos,
se entristece com o pastor, na sua maioria, o Mombrana disse, nós tomamos o Espírito Santo na maioria. Deve haver essa sensibilidade da maioria. Agora, se a maioria daquela igreja está satisfeita, está feliz, e eu, por meu gosto, meu desejo, não estou bem, eu não posso levantar para tirar aquele pastor. No parágrafo 80, o profeta disse, amem uns aos outros acima de tudo. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora, vocês todos são um grupo dócil e bem grande agora. Mas lembre-se da minha advertência. Sabe que eu sempre lembro desse parágrafo aqui, quando eu vejo que a igreja está tudo bem assim, todo mundo está feliz, está tudo bem, eu sempre lembro disso aqui. Mombrana disse, lembre da minha advertência, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Tá boa a igreja? Está uma benção? Mas põe a barba do molho já. Põe a barba de molho, porque enquanto você está dormindo, como diz o meu pai, o coisa ruim está trabalhando. Mas também, no Salmo 121 diz, o guarda de Israel que não dorme te guarda, de dia, de noite, guarda a igreja, guarda todos nós. Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Vamos se preparando aí. Não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Aí eu tenho dito a algumas pessoas, todo israelita, todo Israel é israelita, todo judeu é judeu, toda pessoa que diz sou da mensagem é da mensagem mesmo, toda pessoa que está dizendo sou pastor é pastor. E nós às vezes temos que tomar muito cuidado, porque pessoas estão indo à loucura por causa de más amizades, por causa de abrir o ouvido para tanta coisa. Se nós aglomerasse o corpo da noiva aqui do Brasil dentro desse parágrafo aqui, meu Deus, você ia descobrir coisa aqui lendo esse parágrafo. Você ia descobrir coisa. Quando a gente lê assim, a gente está trazendo para o nosso corpo local aqui, a igreja. Mas agora atinge isso aqui no sentido assim maior. Está uma benção plenário, está uma benção companheirismo, está tudo uma maravilha. Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico. Tem crítica, que ela é boa demais, meu Deus, faz bem demais para a gente. A gente ama aquilo. Quando vem aquela crítica, você sente uma ajuda naquilo. Mas tem pessoa que é ungida para ver defeitos. Que Deus te livre, me livre disso. Porque o Mombrana disse, se entrar por aquela porta para ver, meu Deus, principalmente em mim, você vai ver muitos. Eu estou aqui pela graça, pela soberania, até quando não sei. Mas estou aqui. Talvez, como disse Jó, furado como um queijo. Contristado, mas sempre alegre. Como pobre, enriquecendo alguns. Mas, se você entrar, o profeta diz, ele introduzirá algum crítico. Já pensou, a gente gosta tanto de evangelizar,
e de repente o diabo manda um para dentro da igreja. Deus manda os eleitos, Deus manda os peixes, de repente o diabo diz, vamos mandar um para lá também. E o irmão Branham diz aqui, ó, ele o fará se assentar, o diabo. Não, pastor, isso não é possível. Mas o irmão Branham disse agora há pouco, Judas foi batizado. O diabo foi batizado quando Judas foi batizado. O diabo pregou quando Judas pregou. Sentava, comia com Jesus e tantas outras coisas. E ele diz, ele trará, fará com que se assente aqui e tenha e fará ter companheirismo com vocês, na quietude e coisas assim, e então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. E nós da mensagem às vezes estamos sendo um pouquinho ingênuos, viu? Um pouquinho ingênuo. Às vezes a gente confia demais numa pessoa, um irmão, uma coisa assim. Não que você não tenha que confiar, mas você começa a contar toda a sua vida para as pessoas. Contar uma coisa, contar outra, contar outra, contar outra, contar outra. E uma conta para outra, e outra conta para outra, e outra conta para outra. Quando vê, às vezes dá uma espetadinha no outro, o outro já sai espetando uns defeitos do outro aí. O irmão Branham disse, e esse sujeito começará a ir na igreja, onde eu li, aqui, injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa. E ele começará a ir com isso através da igreja. Não tomem partido disso. Observe essa palavra aqui, ó. Nós tomamos o Espírito Santo na maioria do povo. Se a igreja lá está bem, está feliz, a maioria estão alimentados, está bem, está tudo certo. E dois, irmão Branham mostra aqui, pode ser, ele diz aqui, nós lemos, o nome de Jesus, pode ser diácono, pastor auxiliar, administrador. Ele diz, dois começa com aquilo, você observa, mas como está a maioria? Agora, se dois está ali com o pastor, aquela melação e coisa, mas a maioria da igreja morrendo, o irmão Branham disse aqui, eu creio que isso aqui é algo que ajuda muito, porque diz aqui, nós tomamos o Espírito Santo na maioria. Agora, vem, olha, esse pastor eu dou minha vida por ele. Os outros estão perdendo a vida por ele. Estão morrendo, estão tristes, estão sem vida. Um exemplo, né? Como eu estou dizendo aqui, desde o início, que Deus nos livre disso, nos guarde disso. Mas isso está aqui na mensagem Hebreus 5, eu não ia pular por cima. Nós temos que encarar. Está doendo? Dói aqui? Dói. Não estou pregando isso com autossuficiência, não. Não estou livre. Sou menor de todos os pregadores. Ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa, crítico, e ele começará a ir com isso através da igreja. Não tome partido disso. Não tenham nada a ver com nenhuma coisa mais. Permaneçam bem amorosos, dóceis e amáveis uns para com os outros. Ore por esse homem, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for. Apenas ore por eles e apeguem-se uns aos outros. E permaneçam com o seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas, vocês dê-lhe respeito. Ele os guiará até o fim, porque ele é o ordenado de Deus para assim o fazer. Como eu disse, se isso for aplicado de maneira errada, a igreja fica aprisionada em determinados parágrafos. Mas eu creio que aqui ficou bem centralizado. Se faltou, Deus complete aí na sua mente, né?
mas fica centralizado isso dessa forma. Se ele é um pastor assistente, ele simplesmente tem um voto. Ele é simplesmente como os membros comuns que se assentam lá atrás. O voto total da igreja encerra o assunto. Aí vem o que nós falamos desde o início. Conversa uma vez, conversa duas. Pastor, a igreja está morrendo. Pastor, a igreja não está bem. A gente vê na maioria do povo, a igreja não está bem. Não. Vamos dizer, né? O pastor diz, não, eu estou certo. Quem está errado é vocês. A mão diz, observe a maioria. Observe a maioria. E ele disse, nós tomamos o Espírito Santo na maioria. Agora, se levanta uma pessoa, duas, e começa a querer introduzir, tirar a alegria do rebanho local, então ele falou, isso é fermento. Ele falou, não forme grupos, não forme grupinhos dentro da igreja. Se nós não cuida, você pode perceber, se a gente não cuida, a gente mesmo começa a formar aquele ciclo de amizade, só com aquela determinada pessoa que fala o que nós gostamos, que gosta daquele tipo de atmosfera, de coisa, e você tem que ter esse discernimento, eu tenho que ter esse discernimento. Estou falando aqui, como eu disse, no sentido do corpo local, mas quando você coloca isso num ângulo maior, só quem está vendo, sentindo essas coisas na pele, vocês todos já sentiram, sabem, o quanto é duro isso aqui. Quanto é duro. Quando estiver tudo bem, lembre-se da minha advertência. Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Vamos orar a Deus? Desculpem, passamos aí quase 9 horas, mas passou ligeiro, né? Vamos inclinar nossa cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, certamente o Senhor completará isso nos nossos corações. Como falamos no início, nosso desejo é estar de uma forma central, Senhor, e jamais deixar sermos contaminados com o espírito de políticas, de porfias, de contendas. Não queremos estar presos a caprichos, a espíritos humanos errados. Jamais, Senhor. Não permita isso em nosso meio, meu Deus. Queremos ter uma fé central, mesmo que isso, Senhor Jesus, possa às vezes ser entendido de uma forma errada, mas esse é um ensinamento que toda a igreja deve ver, deve assistir. Ó Deus, deve ler, melhor dizendo, porque isso nos ajuda muito. Isso nos coloca em ordem, estabelece a nossa fé. No nome do Senhor Jesus, muito obrigado, grande Deus, por esta mensagem, por este profeta, que tem nos ajudado em meio a essas horas tão difíceis. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, sela essa bênção em nossos corações, abençoa o retorno dos teus filhos aos seus lares, guardando, livrando de todo mal. É o nosso pedido, no precioso e santíssimo nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus vos abençoe, cumprimente um ao outro. No outro domingo é a nossa ceia, né? Nesse dia 7 é em Itá, no outro domingo é aqui. Daqui nós já vamos para Goiânia, se Deus quiser. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.